Uma mulher à beira da morte precisa de um parto de emergência, mas os médicos se recusam a realizá-lo. Então, um cirurgião talentoso decide agir em um ato desesperado, sem imaginar as consequências surpreendentes de sua decisão. A sirene da ambulância cortava a noite silenciosa enquanto o veículo corria pelas ruas vazias em direção ao hospital. Dentro dela, Luana estava deitada na maca, suando frio. A dor a dilacerava por dentro, e ela sentia cada contração como uma onda avassaladora que ameaçava consumi-la. Seu coração batia acelerado, e o medo fazia seu peito apertar. Ela segurou o braço da enfermeira ao seu lado, sua voz embargada pela dor e pelo desespero. "Por favor, meu bebê." Sua respiração era irregular, cada palavra custava um esforço enorme. A enfermeira tentou sorrir de maneira tranquilizadora, mas Luana percebeu a hesitação em seu olhar. "Fique calma, já estamos chegando. Os médicos vão cuidar de você." Luana fechou os olhos, tentando encontrar alguma força em meio ao pânico. Seu corpo tremia, e o suor escorria por sua testa. Ela nunca imaginou que sua gravidez terminaria assim, com uma corrida contra o tempo. Não era para ser assim. Ela deveria estar indo para o hospital com calma, acompanhada por alguém que se importasse, não em uma ambulância, sozinha, temendo pelo pior. O veículo parou com um solavanco na entrada da emergência. A equipe médica já aguardava, e rapidamente a levaram para dentro. Luzes fortes passaram por sua visão enquanto era empurrada pelos corredores. A voz dos médicos misturava-se em um emaranhado de sons e ordens apressadas. "Paciente em estado crítico. Trabalho de parto complicado. Pressão instável, precisamos agir rápido." Ela tentou falar, mas sentiu-se fraca demais para dizer qualquer coisa. Uma médica se aproximou, analisando seus exames com uma expressão fechada. "A situação dela é delicada. O risco de hemorragia é alto, e não sabemos se ela resistirá à cirurgia." O desespero de Luana se intensificou. Como assim não sabiam se ela resistiria? Não havia outra opção. Seu bebê estava pronto para nascer, e ela precisava de ajuda. "Por favor," sua voz saiu rouca, quase inaudível. "Façam o parto." A médica desviou o olhar. "Se fizermos a cirurgia agora, o risco de perdê-la é grande. Podemos tentar estabilizá-la antes. Mas eu não tenho tempo." Ela tentou se mover, mas seu corpo parecia feito de chumbo. "Meu bebê precisa nascer." O silêncio na sala era ensurdecedor. Os olhares trocados entre os médicos diziam mais do que palavras. Eles não estavam dispostos a arriscar. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Luana. Como podiam hesitar? Como podiam simplesmente ignorar seu desespero? Tudo o que queria era segurar seu filho nos braços, ouvir seu primeiro choro, vê-lo abrir os olhos pela primeira vez. O cansaço começou a dominá-la, a dor sugando suas forças. Tudo ao seu redor parecia cada vez mais distante, como se estivesse sendo puxada para um vazio sem fim. Mas antes que a escuridão a tomasse por completo, ouviu uma nova voz na sala, firme e decidida. "Eu assumo o caso." O som ecoou como um raio em meio à tempestade. Com esforço, Luana tentou abrir os olhos. A imagem ainda era borrada, mas ela viu a silhueta de um homem de jaleco branco se aproximando. "Quem é você?" conseguiu murmurar. "Doutor Lucas. E eu vou trazer seu filho ao mundo." E então, antes que pudesse reagir, a escuridão finalmente a envolveu. A consciência voltou a Luana em ondas fracas. Sua cabeça pesava, e a luz fria do hospital fazia seus olhos arderem. Seu corpo doía, cada músculo exausto, como se tivesse lutado uma batalha sem fim. A primeira coisa que percebeu foi o silêncio. O bebê. Ainda não tinha ouvido o choro do bebê. Tentou mover os lábios, mas sua boca estava seca. Sentia a garganta áspera, como se tivesse passado horas sem beber água. Finalmente, encontrou forças para murmurar algumas palavras. "Meu bebê, onde está meu bebê?"
A enfermeira ao seu lado ajeitou os fios soltos do cabelo de Luana e segurou sua mão com delicadeza. Está tudo bem, Luana, você está segura. Mas ainda não fizemos o parto. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Tentou se sentar, mas a dor foi intensa demais, prendendo-a ao colchão. Seus olhos se arregalaram, o pânico tomando conta. O que quer dizer com isso? O bebê precisa nascer. A enfermeira hesitou antes de responder. Os médicos decidiram esperar. Seu estado ainda é instável, e acham que é muito arriscado fazer a cirurgia agora. Luana sentiu o coração acelerar, o desespero a sufocar. Não podiam simplesmente esperar. O bebê estava pronto para nascer. Precisava sair. Cada segundo de hesitação era uma ameaça para ele. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, sua voz embargada pelo medo. A porta do quarto se abriu, e a médica que antes analisava seu caso entrou com uma prancheta nas mãos. Seu rosto demonstrava um cansaço profissional, uma frieza que fez Luana estremecer. Doutora, por favor, faça o parto, implorou, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. A médica suspirou, fechando a prancheta. Entenda, Luana, não podemos tomar essa decisão de forma precipitada. O risco de hemorragia é muito alto. Se fizermos a cesariana agora, você pode não resistir. Luana sentiu a revolta subir em sua garganta. E se esperarem demais? Se meu bebê sofrer? O que vocês estão esperando acontecer? A médica manteve sua postura rígida, mas desviou o olhar por um instante. Estamos monitorando você. Se houver sinais de sofrimento fetal, vamos agir. Mas no momento, acreditamos que o melhor é aguardar. Aguardar? Repetiu Luana, com a voz tremendo. Seu corpo inteiro tremia. Como podiam ser tão frios? Como podiam olhar para ela e para o bebê como se fossem apenas estatísticas em um relatório médico? Vocês estão esperando uma emergência maior? Eu já estou em uma emergência. Meu filho está aqui dentro, ele precisa de vocês. A médica se manteve firme, mas Luana percebeu o desconforto em sua expressão. Estamos fazendo o possível. Não, não estão, rebateu Luana, sua respiração descompassada. Estão me deixando aqui, sofrendo, enquanto o tempo passa. A dor voltou com força, uma contração intensa que fez seu corpo arquear na cama. Ela gritou, sentindo que algo estava errado. As máquinas apitaram ao seu redor, alarmes disparando, enfermeiros correndo para avaliar sua condição. Um tumulto tomou conta do quarto. Palavras técnicas voavam, mãos pressionavam seu abdômen, verificavam sua pressão, ajustavam os aparelhos. A médica olhava a tela do monitor com o semblante fechado. A dilatação não está evoluindo. O bebê ainda não desceu o suficiente. Luana quase não conseguiu ouvir as palavras. Seu coração batia acelerado, e sua visão estava começando a se desfocar. A porta do quarto se abriu novamente. Dessa vez, o homem que entrou tinha uma presença diferente. Havia urgência em sua expressão, mas também uma firmeza que parecia cortar a tensão do ambiente. Dr. Lucas. A cena diante dele não parecia agradá-lo. Seus olhos percorreram os monitores, a equipe hesitante, a angústia estampada no rosto de Luana. Ele se aproximou da médica, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. O que está acontecendo aqui? Estamos aguardando uma estabilização antes de iniciar o procedimento, respondeu a médica, com um tom defensivo. A expressão do Dr. Lucas se fechou. O bebê pode esperar? Ainda não temos certeza de que a intervenção agora seria segura. A paciente claramente está em sofrimento. O bebê também pode estar. Não podemos hesitar. A médica cruzou os braços, mantendo a postura firme. Eu não autorizo essa cirurgia no momento. Luana viu o Dr. Lucas cerrar a mandíbula, seus olhos se tornando duros como pedra.
Ele virou-se para ela, sua voz mais suave quando se dirigiu diretamente à paciente. Luana, você confia em mim? Ela não hesitou. Sim. Dr. Lucas olhou de volta para a médica. Eu assumo o caso. A cirurgia vai acontecer agora. Luana sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo quando ouviu as palavras de Dr. Lucas. Pela primeira vez desde que chegou ao hospital, alguém estava tomando uma atitude. Ela queria agradecer, mas a dor era insuportável. Outra contração fez seu corpo se arquear na cama, e ela sentiu que suas forças estavam se esgotando. Dr. Lucas se aproximou da maca e segurou a mão dela com firmeza. Seus olhos transmitiam segurança, como se dissesse que nada de ruim aconteceria enquanto ele estivesse ali. Luana tentou respirar fundo, mas cada inspiração era curta e entrecortada. Vamos levá-la para a sala de cirurgia imediatamente, ele disse, olhando para a equipe ao redor. Precisamos agir rápido antes que o estado dela piore. A médica que anteriormente se recusava a fazer a cesariana deu um passo para trás, claramente contrariada. O risco ainda é alto, você sabe disso. Se algo acontecer, a responsabilidade será sua. Dr. Lucas manteve o olhar firme. Eu assumo todas as consequências. Agora saiam do caminho. As enfermeiras começaram a se mover rapidamente. Luana sentiu seu corpo ser transportado para fora do quarto, passando pelos corredores brancos do hospital. As luzes fluorescentes piscavam sobre sua cabeça, criando um efeito quase hipnótico. Ela lutava para manter os olhos abertos, mas a exaustão era avassaladora. Dr. Lucas permaneceu ao seu lado, segurando sua mão. Está tudo bem. Estou aqui. Não vou deixar nada acontecer com você nem com seu bebê. Luana tentou sorrir, mas seu rosto estava dormente. O medo ainda estava ali, mas saber que havia alguém lutando por ela e por seu filho lhe dava uma esperança que não sentia há muito tempo. Ao chegarem na sala de cirurgia, a equipe já estava pronta. Máscaras foram colocadas, luvas ajustadas, instrumentos preparados. Dr. Lucas olhou para Luana uma última vez antes de colocar suas luvas cirúrgicas. Você vai sentir um pouco de pressão, mas eu prometo que logo isso tudo vai acabar. A anestesista se aproximou, ajustando os medicamentos na veia de Luana. Um torpor tomou conta de seu corpo, e a dor começou a se dissipar. O coração dela batia acelerado, mas ela tentou confiar. Dr. Lucas fez um sinal para a equipe. Vamos começar. O tempo na sala de cirurgia parecia fluir de maneira diferente. Os minutos se arrastavam como horas. Luana sentia apenas um leve desconforto, mas estava consciente o suficiente para perceber a tensão no ambiente. Dr. Lucas mantinha um olhar atento em tudo ao seu redor, suas mãos firmes e precisas. Há uma aderência aqui, disse ele, sua voz calma, mas carregada de concentração. Vamos ter que agir com mais cuidado. A assistente cirúrgica assentiu, ajudando-o a manobrar os instrumentos com precisão. Luana sentiu uma leve pressão em seu abdômen e tentou não se desesperar. Queria perguntar o que estava acontecendo, mas estava muito fraca. De repente, um som cortou o silêncio da sala. O choro de um bebê. Luana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. As lágrimas escorreram por seus olhos antes mesmo que pudesse vê-lo. Seu bebê estava ali. Vivo. É um menino, anunciou Dr. Lucas, com um sorriso por trás da máscara. A enfermeira pegou o bebê com cuidado, limpando-o antes de envolvê-lo em um cobertor macio. Luana tentou levantar a cabeça, desesperada para vê-lo. Eu quero segurá-lo, sua voz saiu fraca, mas cheia de emoção. A enfermeira trouxe o bebê para perto dela, e quando Luana sentiu o peso do filho em seus braços, tudo ao seu redor desapareceu. Ele era pequeno, quente, e seus olhos estavam fechados, mas sua respiração era estável. O amor preencheu cada parte do seu ser. Dr. Lucas observava a cena com um brilho diferente no olhar.
Ele sabia que ainda havia trabalho a ser feito, que precisava finalizar a cirurgia, mas por um instante permitiu-se sentir o impacto daquele momento. Você conseguiu, Luana, disse ele baixinho. Ela olhou para ele, os olhos cheios de gratidão. Não. Nós conseguimos. O choro do bebê ainda ecoava na sala de cirurgia, um som forte e cheio de vida. Luana o segurava com dificuldade, seus braços ainda fracos, mas não queria soltá-lo. O pequeno corpo quente contra seu peito era a única coisa que a mantinha consciente. Seus olhos estavam marejados de lágrimas, o coração acelerado por uma mistura de alívio e emoção. Ele é lindo, murmurou, passando a ponta dos dedos pelo rostinho delicado do filho. A enfermeira ao lado sorriu suavemente, mas logo sua expressão se tornou séria. Precisamos levá-lo para avaliar os sinais vitais, apenas um procedimento padrão. Luana hesitou por um instante, sentindo o medo retornar, mas sabia que era necessário. Relutante, entregou o bebê, observando enquanto a enfermeira o levava para a outra extremidade da sala. Agora preciso terminar a cirurgia, disse Dr. Lucas com um tom calmo, mas firme. Sua voz ainda transmitia a mesma segurança de antes, e Luana tentou se apegar àquela sensação. Seu corpo estava pesado, como se cada célula estivesse exausta demais para reagir. Ela tentou manter os olhos abertos, mas a visão embaçava e a fraqueza se intensificava. Estou me sentindo estranha, murmurou, percebendo que a anestesia ainda a mantinha dormente, mas uma inquietação começou a crescer dentro dela. A pressão dela está caindo, alertou uma das enfermeiras. Dr. Lucas franziu a testa, movendo-se com mais urgência. Vamos fechar rapidamente. Não podemos perder tempo. Os monitores ao redor começaram a apitar de forma irregular, e a equipe cirúrgica entrou em um estado de alerta. Luana tentou processar o que estava acontecendo, mas sua mente parecia longe. Sua respiração ficou rasa, e um frio tomou conta de seu corpo. Fique comigo, Luana, ouviu o Dr. Lucas dizer, sua voz mais intensa agora. Ainda não terminamos. As palavras dele ecoavam em sua cabeça, mas ela não conseguia mais responder. Sua visão escureceu por um instante, e um cansaço absoluto a dominou. Preciso de mais compressas, houve um pequeno sangramento extra, disse Dr. Lucas, mantendo o tom de voz controlado. Os minutos seguintes foram tensos, e mesmo que Luana estivesse parcialmente consciente, ela sentia que estava lutando contra algo maior. Sua mente vagava entre a lucidez e o vazio, como se estivesse presa em um espaço indefinido entre a realidade e o sono. A hemorragia está estabilizando, Dr. Lucas anunciou após um tempo, e Luana percebeu um suspiro coletivo na sala. A pressão está normalizando, informou uma das enfermeiras. Ela pode ouvir isso? Perguntou Dr. Lucas, inclinando-se levemente para observar Luana. Ela está fraca, mas consciente, respondeu outra enfermeira. Luana tentou abrir os olhos completamente, mas tudo que conseguiu foi soltar um suspiro pesado. Você vai ficar bem, Luana, ouviu Dr. Lucas dizer com um tom mais brando. Queria responder, dizer que confiava nele, mas seu corpo não obedecia. Apenas deixou que a inconsciência a levasse novamente. O tempo passou sem que Luana tivesse noção. Quando despertou, a sala de cirurgia havia sumido. Estava em outro lugar, mais silencioso, menos frio. A primeira coisa que sentiu foi a dor leve em seu abdômen e a dormência ao redor do local onde havia sido operada. O cheiro de antisséptico ainda estava ali, mas o ambiente era mais acolhedor. Ela tentou se mover, mas um peso suave sobre sua mão a impediu. Olhou para o lado e viu Dr. Lucas sentado ao seu lado, observando-a com uma expressão serena. Você nos deu um susto, ele disse, sua voz carregada de alívio. O bebê, conseguiu murmurar. Ele está bem. Saudável e forte. Já trouxe ele aqui antes, mas você ainda dormia. Luana sentiu uma onda de emoção tomar conta dela novamente. Fechou os olhos por um instante, tentando absorver as palavras. Tudo aquilo não parecia real. Muito obrigada, sussurrou,
sentindo a garganta apertada. Dr. Lucas sorriu levemente, apertando de leve sua mão. Descanse, Luana. Agora você e seu filho estão seguros. Luana abriu os olhos lentamente, sentindo o peso da exaustão ainda presente em seu corpo. A luz fraca do quarto de hospital lhe dava uma sensação de calma, mas seu coração acelerou ao lembrar-se da cirurgia. Seu instinto imediato foi procurar pelo bebê. Ele está aqui, ouviu a voz tranquila de Dr. Lucas. Virando a cabeça com esforço, ela o viu sentado ao lado do berço hospitalar, observando o pequeno embrulho adormecido. Havia um sorriso discreto em seus lábios, algo que transmitia um alívio genuíno. Ele é tão pequeno, murmurou Luana, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Pequeno, mas forte. Resistiu muito bem, respondeu Dr. Lucas, levantando-se e aproximando-se da cama. Ele dorme tranquilo. Luana estendeu a mão, e Lucas entendeu imediatamente. Com cuidado, pegou o bebê e o colocou nos braços dela. O calor do corpinho frágil contra o seu, fez com que um nó se formasse em sua garganta. Passou os dedos pela bochecha macia do filho, sentindo a pele delicada. Eu achei que nunca chegaria a este momento, confessou com a voz embargada. Você passou por muito, disse Lucas, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela. Mas agora está aqui. E ele também. Luana olhou para o médico com gratidão. Durante toda a sua vida, nunca havia encontrado alguém que lutasse por ela daquela maneira. Não apenas como médico, mas como ser humano. Ficarei aqui por mais alguns dias? Perguntou, ainda receosa sobre sua recuperação. Provavelmente. Precisamos monitorar sua cicatrização e garantir que tudo está bem. Sua cirurgia foi delicada, e você perdeu muito sangue. Não quero apressar nada. Luana assentiu, voltando sua atenção para o filho. Ainda não havia escolhido um nome. Tantas coisas aconteceram tão rápido que não teve tempo de pensar nisso. Você já pensou em um nome? Perguntou Lucas, como se tivesse lido seus pensamentos. Ela sorriu levemente. Ainda não. Mas acho que quero algo que simbolize força. Lucas cruzou os braços, pensativo. Então escolha um nome que tenha significado para você. Algo que lembre tudo o que enfrentou. Luana olhou novamente para o bebê, refletindo. Talvez Gabriel. Sempre gostei desse nome. Gabriel é um belo nome, concordou Lucas, e seu olhar se suavizou ao dizer isso. As horas seguintes passaram de maneira tranquila. Enfermeiras entravam e saíam, verificando Luana e o bebê. Alimentos leves foram trazidos para ajudá-la a recuperar as energias. Embora seu corpo ainda estivesse fraco, cada instante segurando Gabriel lhe dava forças. Lucas continuava presente. Mesmo com seus outros pacientes, sempre encontrava tempo para passar no quarto e checar como ela estava. Luana começou a notar os detalhes em sua maneira de agir. Ele sempre perguntava se ela precisava de algo, trazia informações médicas de forma simples para que ela não se preocupasse, e sua presença era sempre reconfortante. Você não tem outras cirurgias para fazer? Perguntou Luana em certo momento, intrigada por vê-lo ali tantas vezes. Tenho, respondeu ele com um leve sorriso. Mas você e Gabriel são meus pacientes também. Luana percebeu que gostava da forma como ele dizia aquilo. Um sentimento novo começou a crescer dentro dela, mas ela afastou o pensamento. Era gratidão, apenas isso. Naquela noite, depois que Lucas saiu do quarto, Luana ficou sozinha com Gabriel. O hospital estava silencioso, e tudo parecia mais calmo. Observou o rostinho sereno do bebê e sentiu seu coração aquecer. Bem-vindo ao mundo, Gabriel. Mamãe está aqui, sussurrou, segurando sua pequena mão. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que tudo ficaria bem. Os dias no hospital passaram lentamente, mas cada momento era precioso para Luana.
Seu corpo se recuperava aos poucos, e Gabriel crescia saudável. As enfermeiras sempre elogiavam como ele era forte para um recém-nascido, e Luana se sentia ainda mais orgulhosa por tê-lo nos braços. Dr. Lucas continuava presente. Ele fazia visitas frequentes, sempre verificando os sinais vitais dela e do bebê, mas Luana sabia que havia algo além do compromisso profissional. Ele gostava de estar ali, e ela gostava de sua presença. Certa manhã, Lucas entrou no quarto com um olhar tranquilo e um sorriso discreto. Como estão minha paciente favorita e o bebê mais forte deste hospital? Gabriel dormiu bem esta noite, e eu também. Pela primeira vez, senti que meu corpo está voltando ao normal, respondeu Luana, ajeitando-se na cama. Isso é ótimo. Sua recuperação tem sido rápida, o que significa que logo poderá voltar para casa, disse Lucas enquanto analisava as anotações médicas no prontuário. Luana assentiu, mas percebeu que uma pequena angústia crescia dentro dela. Voltar para casa significava estar sozinha novamente. Durante todos aqueles dias, sentiu-se segura no hospital, cercada de cuidados, com Lucas sempre por perto. O pensamento de ir embora a assustava mais do que deveria. Ela observou Lucas por um momento, tentando entender o que havia nele que a fazia se sentir tão confortável. Ele era diferente de qualquer pessoa que já conheceu. Não apenas pela maneira como a tratava, mas pela forma como olhava para ela. Como se estivesse genuinamente interessado em seu bem-estar, como se sua presença fosse mais do que apenas um dever médico. Quando você for embora, já tem alguém que possa ajudá-la? Perguntou Lucas, saindo de seus pensamentos. Luana desviou o olhar. Na verdade, não. Não tenho família por perto, e os amigos que tinha se afastaram quando engravidei. Lucas franziu a testa, parecendo refletir sobre algo. Você não precisa passar por isso sozinha. Luana sorriu, mas sentiu uma pontada de tristeza. Ela estava acostumada a lidar com tudo sozinha. Naquela tarde, Lucas voltou depois do expediente. Desta vez, sem o jaleco, vestindo apenas roupas casuais, o que o deixava ainda mais diferente do médico sério que ela conhecia. Pensei em passar aqui antes de ir para casa. Não queria deixar você e Gabriel sem companhia, disse ele, puxando a cadeira ao lado da cama. Luana sentiu o coração acelerar. Obrigada, Lucas. Sua presença tem feito muita diferença para mim. Ele a olhou com intensidade, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Eu me importo com você, Luana. Não apenas como médico, mas como... Ele parou por um instante, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Como alguém que quer estar perto de você, completou ele, olhando diretamente nos olhos dela. Luana prendeu a respiração. O peso daquelas palavras a atingiu em cheio. Lucas, eu não sei, começou a dizer, mas ele a interrompeu gentilmente. Eu não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que saiba que, independente do que aconteça, eu estou aqui. Luana sentiu uma onda de emoções se misturar dentro dela. Medo, gratidão, surpresa e algo mais. Algo que fazia seu coração bater mais rápido. Ela segurou a mão de Lucas por um momento, sem precisar dizer nada. Apenas deixou que o silêncio falasse por ela. Naquele instante, soube que algo dentro dela havia mudado. E talvez, apenas talvez, estivesse pronta para deixar o amor entrar em sua vida outra vez. Luana sentiu o vento fresco tocar seu rosto assim que saiu do hospital. O ar do lado de fora parecia diferente depois de tantos dias confinada em um quarto. Gabriel dormia tranquilo nos braços dela, seu rostinho sereno e protegido pelos cobertores macios. Ela respirou fundo, tentando se preparar para o que viria a seguir. Lucas estava ao seu lado, sempre presente, segurando a pequena mala com os poucos pertences que ela trouxe. Ele olhou para ela e percebeu sua hesitação. Tem certeza de que não quer que eu a leve até sua casa? Perguntou ele, sua voz carregada de preocupação. Luana forçou um sorriso, mas havia algo dentro dela que a fazia hesitar.
Sua antiga casa já não parecia mais um lar. Estava vazia, solitária. A ideia de voltar para lá com Gabriel nos braços a deixava ansiosa. Acho que preciso me acostumar com a ideia de fazer isso sozinha, respondeu, embora nem ela mesma estivesse convencida disso. Você não está sozinha, disse Lucas de forma firme, mas gentil. Ela o encarou por um momento, percebendo que ele falava sério. Durante o trajeto, Luana olhava pela janela do carro, seus pensamentos confusos. Sua vida havia mudado completamente em poucos dias. Não era apenas a maternidade que transformava tudo, mas também a presença constante de Lucas. Ele se tornou parte daquele novo capítulo, e ela não sabia exatamente como lidar com isso. Quando chegaram, Lucas insistiu em ajudá-la a subir com Gabriel e as coisas dela. O apartamento era pequeno, simples, mas aconchegante. Ele observou o ambiente por um instante antes de falar. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em me chamar. Eu realmente quero estar por perto. Luana sentiu um calor no peito com aquelas palavras. Nos dias seguintes, a rotina foi intensa. Gabriel exigia atenção o tempo todo, e Luana mal tinha tempo para descansar. Cada choro no meio da noite era um lembrete de que sua vida nunca mais seria a mesma. Lucas passou a visitá-los com frequência. Sempre arranjava uma desculpa para aparecer, fosse para levar comida, perguntar sobre a recuperação dela ou simplesmente segurar Gabriel por alguns minutos para que Luana pudesse respirar. Ela começou a perceber que esperava ansiosamente por essas visitas. Gostava da presença dele, da forma como ele tornava tudo mais leve. Certa noite, após um dia particularmente exaustivo, Luana abriu a porta e encontrou Lucas segurando uma sacola de comida. Aposto que você não teve tempo de cozinhar hoje, disse ele com um sorriso. Ela riu, sentindo um alívio imediato. Você está certo. Não tive tempo nem de comer direito. Lucas entrou e colocou a comida sobre a mesa, enquanto Gabriel dormia no berço. Luana se sentou e pegou um dos pratos que ele trouxe. Obrigada por isso. Acho que você já percebeu que sou péssima em aceitar ajuda. Ele sorriu de lado. Sim, eu percebi. Mas isso não significa que eu vá parar de oferecer. Luana o observou por um momento. Ele realmente não desistia dela. Lucas, por que você está sempre aqui? Perguntou, sentindo a necessidade de finalmente entender. Porque eu quero estar aqui. Porque me importo com você e com Gabriel. Ela desviou o olhar, tentando processar aquelas palavras. Não sei se estou pronta para algo além de cuidar do meu filho. E eu não estou pedindo para apressar nada. Só quero que você saiba que estou aqui, independentemente de qualquer coisa. Luana sorriu, sentindo um calor diferente dentro dela. Pela primeira vez, não se sentia completamente sozinha. Talvez sua nova vida não fosse apenas sobre ser mãe. Talvez houvesse espaço para algo mais. Algo que, aos poucos, começava a florescer. Os meses passaram rapidamente, e Luana se adaptou à nova rotina como mãe. Gabriel crescia forte e saudável, enchendo o pequeno apartamento com sons de risadas e choros intercalados. Cada dia era um novo desafio, mas também uma nova descoberta. Lucas continuava presente. Sempre que podia, passava as noites ali, ajudando-a a colocar Gabriel para dormir, preparando comida ou apenas fazendo companhia. A conexão entre eles crescia de maneira natural, sem pressa, mas intensa o suficiente para que Luana começasse a se perguntar se ainda fazia sentido resistir ao que sentia. Numa tarde chuvosa, enquanto Lucas balançava Gabriel nos braços, Luana o observava do sofá. Ele parecia tão à vontade naquela cena, como se sempre tivesse sido parte daquela família. Você sabia que um dia estaria aqui, desse jeito? Perguntou ela, cruzando os braços e inclinando a cabeça para o lado. Lucas sorriu, sem desviar os olhos do bebê. Eu nunca planejei nada disso, mas às vezes a vida nos surpreende. Ela suspirou, pensativa. Desde que te conheci, as coisas mudaram tanto.
Não só por causa de Gabriel, mas por mim também. Ele finalmente a encarou, sua expressão suave, mais séria. Mudaram para melhor? Luana hesitou por um segundo antes de responder. Sim. Para muito melhor. Lucas se aproximou e sentou ao lado dela, ainda segurando Gabriel com cuidado. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, palavras não eram necessárias. Você sempre teve tanto medo de precisar de alguém, comentou ele, sua voz baixa, mas cheia de significado. E talvez ainda tenha um pouco, admitiu Luana. Mas, pela primeira vez, acho que não quero mais fugir disso. Lucas sorriu, aproximando-se apenas o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Luana fechou os olhos por um instante, absorvendo aquele momento. Então, sem hesitar mais, ela se inclinou levemente, seus lábios tocando os dele de forma suave, mas cheia de significado. O beijo foi lento, como se ambos estivessem descobrindo algo precioso. Quando se afastaram, Lucas tocou o rosto dela delicadamente. Não há pressa, disse ele, como se lesse seus pensamentos. Eu sei, respondeu Luana, sorrindo. Mas acho que estou pronta para isso. Os dias seguintes foram cheios de pequenas mudanças. Lucas passou a ficar cada vez mais presente, não apenas como amigo, mas como alguém que, de fato, fazia parte daquela família. Ele ajudava nos cuidados de Gabriel, tomava café da manhã com Luana, e aos poucos, tornou-se impossível ignorar que aquela nova dinâmica era exatamente o que eles precisavam. Certa noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Luana e Lucas sentaram-se na varanda, observando as luzes da cidade. Nunca imaginei que encontraria algo assim depois de tudo o que passei, confessou ela, segurando a mão dele. Lucas apertou sua mão suavemente. A vida tem um jeito estranho de nos levar para onde realmente deveríamos estar. Luana sorriu, inclinando-se para encostar a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. E assim, sem pressa, sem promessas exageradas, mas com a certeza de que estavam no caminho certo, eles começaram uma nova história. Uma história de amor, de família e de felicidade construída dia após dia. Essa história nos faz refletir sobre como o destino pode se manifestar nos momentos mais inesperados. A mulher, fragilizada e à beira da morte, encontrou a salvação para si e para seu bebê, mas também um caminho para um novo começo. O que parecia ser apenas um ato de heroísmo médico se transformou em algo muito maior, uma conexão profunda. Isso nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, a vida pode nos surpreender com oportunidades inesperadas de amor e renovação. A negociação não apenas desafiou as probabilidades para salvar vidas, mas também abriu seu coração para um sentimento genuíno, provando que o amor pode nascer nos momentos mais improváveis. Às vezes, o destino se manifesta em gestos de coragem, transformando vidas para sempre. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!